E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu analiso todos os contos do H.P. Lovecraft. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o conto com o título de O Falecimento de Juan Romero. O título original é The Transition of Juan Romero, foi escrito em setembro de 1919, mas infelizmente não foi publicado em vida. O Lovecraft não teve essa oportunidade e foi publicado póstumamente, se eu não me engano, alguma edição de coletânea em 1944 foi onde ele publicou pela primeira vez, provavelmente na Arca, né? Eu li o conto nessa edição aqui da Delphi Classics, que reúne todo o trabalho de ficção do autor, mas vocês podem encontrar facilmente online se tiverem curiosidade. Eu não sei se tem tradução desse conto, mas ele é um conto bem curtinho, eu vou resumir aqui para vocês a história. Qual que é a narrativa do conto? Bom, a gente acompanha o narrador, que não é nomeado, ou seja, é um personagem que a gente não sabe quem é. A gente sabe que ele passou parte da vida dele na Índia, coisas aconteceram com ele na Índia e fizeram com que ele ficasse, digamos assim, um tanto quanto reservado. Ele explica, né, que é como se fosse um tipo de terror que ele passou por lá, e a única coisa que restou para ele foi um anel que ele trouxe consigo de volta para Nevada, nos Estados Unidos, e que ele tem muita estima por esse anel. Mas ele decide entrar num negócio de exploração de minérios numa mina em Nevada, onde ele conhece um tal de Juan Romero, um mexicano, né, um latino, e desde o início existe uma aversão ali àquela pessoa, apesar de existir também uma relação de fascínio, porque o Juan Romero, segundo as histórias, foi achado no meio de dois esqueletos, digamos assim, que provavelmente eram os pais dele, e foi adotado por um senhor, por um rapaz que também o nomeou, né, deu esse nome para ele de Juan Romero. E aí, por conta disso, de quando em quando, enquanto eles estão trabalhando nessa mina, ele começa a fazer alguns rituais que nem mesmo ele tem muita ciência sobre. Então, assim que ele acorda, ele vai em direção ao campo, assim, e começa a levantar as mãos para o sol, como se ele estivesse, de fato, glorificando a presença do sol como um deus. Mas eles continuam o trabalho na mina. A mina é de fato uma mina de ouro, porque o senhor que trabalha lá, ele acaba, como eu posso dizer, acaba encontrando diversos veios que podem ser explorados a partir disso. Então, como é que o conto dá prosseguimento, né, na narrativa? Eles decidem fazer uma espécie de explosão de dinamites mesmo, que para abrir um veio, de modo que eles consigam, de fato, explorar mais desses minérios brutos, né? E aí acontece, de fato, eles conseguem fazer essa explosão, só que o que acontece? Assim que eles fazem a explosão, eles abrem esse veio. Quando eles entram lá, eles veem uma profundidade que não era para ser tão grande, digamos assim. As dinamites não teriam capacidade de fazer um buraco tão grande nas minas para eles explorarem. Então eles decidem parar tudo, fazer uma reunião e tentar explorar essa parte aí da escuridão, para ver se eles de fato encontram alguma outra coisa, quem sabe uma caverna que estava escondida. E eles fazem isso e demoram muito para encontrar o final digamos assim, da caverna. Eles nem tentam, na verdade, porque acaba se tornando perigoso. E eles saem de lá e se preparam para dormir, né, para começar os trabalhos no outro dia, quando uma tempestade assola o local, e uma tempestade assim muito, muito cabulosa. E tem barulho de coiotes, barulho de cães latindo, como se eles estivessem latindo e uivando enfim, com medo de alguma outra coisa. E o Juan Romero acorda o personagem principal. Ele fala, Dios mío, em espanhol, né? Você não estás escutando, senhor? E tipo assim, você não está conseguindo ouvir isso. E aí o personagem principal, ele fica
assim, não tô conseguindo ouvir, eu tô ouvindo barulho de trovão, tá uma trovoada tremenda, tem barulho de cães e tudo mais. E aí ele fala, El Solo, está vindo del Solo, tipo, tá vindo do chão, né? Ele fala, deep in the ground, tipo, tá vindo lá do fundo. E aí é quando ele começa a ouvir, como se fosse um ritmo vindo da terra, sabe aquele som que resvala mais aqui no peito, você consegue ouvir no peito de tão grave. E quase que hipnotizado, o Juan Romero olha pro anel dele e convida ele e começa a ir em direção a essa caverna. E o personagem principal segue ele, então eles começam a adentrar esse túnel e ele percebe que o anel que ele trouxe da Índia, que é cheio de hieróglifos, ele está simplesmente brilhando, assim, iluminando o caminho. Ele não percebe isso na hora, mas aquilo deixa ele aturdido, porque o som vai aumentando, 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 até o momento em que o Juan simplesmente é engolido pela escuridão. Na verdade, não pela escuridão, porque a partir do momento que eles entram lá no buraco, né, ele começa a ver um brilho avermelhado, como se fosse de chamas, e aí o Juan dá um grito e some. E aí o personagem principal, ele olha, né, tenta olhar por cima da escuridão, né, de uma espécie de túnel lá. Ele vai para uma abertura e ele vê formas que ele nem consegue descrever. E ele vê o Juan no meio delas, e aí basicamente o personagem desmaia, e quando ele é acordado, ele está na cabana dele, só que o anel dele está faltando, e as pessoas estão discutindo a morte, o falecimento de Juan Romero, porque encontram ele num estado de letargia que não tarda a ser constatado como de fato um óbito, mas no obituário, né, o legista não consegue identificar a causa dele ter morrido, assim, o porquê dele ter morrido, e ele tá com um estranho brilho avermelhado. E os outros integrantes, os outros trabalhadores da mina, eles alegam que eles não viram nem o Juan, nem o personagem principal saindo da cabana. Segundo eles continuaram dormindo. Então, e aí, será o que aconteceu, né? A gente fica com essa dúvida. E depois, né, é dito que um raio atravessou a noite e entrou naquele abismo lá, naquela caverna, e agora ela foi bloqueada completamente, eles não têm mais acesso, e o cara, que é o superintendente, decide abandonar as escavações ali e partir para outro lugar que tenha provavelmente mais ouro, né, que seja mais acessível. Eu acho esse conto muito interessante. Infelizmente o Lovecraft não publicou ele em vida, mas temos a oportunidade de ler esse resquício, né, de mais uma das grandes histórias, das grandes narrativas do Lovecraft. Mas e aí, vocês gostaram? Espero que sim, e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!